Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema polêmico que praticamente está sendo comentado no mundo inteiro, o coronavírus, essa nova epidemia de gripe que assola praticamente todo o mundo. Para a gente conversar a respeito principalmente da prevenção, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico infectologista da Santa Casa de Santos, Dr. Sérgio Feijó. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela presença. Obrigado, vamos tentar esclarecer as dúvidas. Principalmente a questão da prevenção, doutor. Minha primeira pergunta para o nosso público, o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus que faz parte de uma família que já é conhecida, que ele é o sétimo dessa família. Os 4 primeiros convivem com a gente, convivem com a nossa espécie. Provavelmente todos nós já tivemos contato com 4 coronavírus, que são os vírus do resfriado comum. Em 2002 tivemos a SARS, uma mutação que causou grande impacto. Em 2013 tivemos um outro coronavírus na região do Oriente Médio, que também causou impacto. E agora, desde dezembro do ano passado, esse coronavírus que se originou no centro da China, uma região extremamente populosa, que inicialmente causou uma epidemia local na China, mas até pelo peso da China dentro do mundo, ele começou a migrar para outros países. Inicialmente para a Coreia, Japão, tivemos um navio que ficou vários dias em quarentena no Japão. A corrente de transmissão levou o vírus para o Irã, que a proximidade geográfica causou uma epidemia no Irã, alguns casos nos Estados Unidos, e aí chegou na Europa, basicamente entrando pela Itália. Então é um vírus que vem se expandindo, é um vírus de transmissão respiratória, como a maioria dos vírus do resfriado. Então, basicamente, a intimidade, a proximidade das pessoas propiciam que o vírus consiga se espalhar rapidamente. É um vírus que, num primeiro momento, até pelo desconhecimento do vírus, gerou um alarde, medidas extremas foram tomadas na China para tentar conter a disseminação do vírus. Como o vírus, essa medida fez uma contenção que para a China parece que está surtindo efeito, os casos na China já vêm diminuindo, no resto do mundo está se seguindo o mesmo modelo. Qual que é a ideia atual? É tentar conter a disseminação do vírus. Evitar o contágio. Evitar o contágio. Aquilo que num primeiro momento se mostrou muito problemático, com uma gravidade muito grande, quando a gente dissemina esse vírus, a gente vê que é um vírus que tem problemas, não é uma doença que deva ser banalizada, mas também não é uma doença para que a gente fique em pânico, né? A gente tem que ter consciência que essa doença vai atingir provavelmente uma parcela grande do mundo, mas que quando atingir, a imensa maioria das pessoas vai ter um resfriado. Não vai passar disso. Não vai passar disso, né? E enquanto a gente tem condições de impedir que essa doença se espalhe, a gente precisa da prevenção. E a medida mais importante quando a gente fala de vírus respiratórios é higienização das mãos. Parece simples, né? Mas é uma medida extremamente eficaz. Que não deveria ser uma medida que a gente precisava falar, né? Porque isso deveria ser o dia a dia, né? Quando a gente... são medidas de higiene do dia a dia. É básico, né? Básico, higienizar a mão com água e sabão. Se você tem acesso a uma torneira, um sabão, uma toalha de papel, você já vai estar se protegendo para uma série de outras doenças, e não só o coronavírus. Nesse contexto atual, a higienização das mãos é a medida eficaz e comprovadamente que vai permitir que a gente consiga conter essa epidemia.
Eventualmente, algumas pessoas vão se contaminar. Neste momento, no Brasil, até o dia de hoje, nós não temos a circulação do vírus. Como nós não temos a circulação do vírus, todas as pessoas que foram diagnosticadas até o momento, ou vieram do exterior, ou tiveram contato com alguém que veio do exterior. Isso, então, não caracteriza a circulação dentro do vírus, dentro do país. Casos importados, né? Casos importados. E a imensa maioria das pessoas no Brasil estão tendo uma evolução benigna, salvo um caso que está internado no Distrito Federal, que a gente sabe pela imprensa, não temos acesso ao caso, que a paciente está inspirando um pouquinho mais de cuidados. Mas tirando esse caso, a maioria das pessoas está tendo um comportamento de resfriado. Inclusive, se nós esquecêssemos do coronavírus e pensássemos no resfriado tradicional, clássico, que tem inúmeros vírus que causam, todos nós devíamos ter a mão na consciência que quando estamos doentes, temos que proteger o outro, né? Então, se você está doente, procure não ir trabalhar. Se o seu filho está com febre, nariz escorrendo, não leve para a escola. E isso fora do contexto do coronavírus. Mas como a gente se habituou tanto ao resfriado, e a gente sabe, não, é resfriado. Não, o que a gente diz, não é nada. Não é nada. Eu tomo um antigripal e toco a vida. No contexto do coronavírus, nesse momento, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Então, vamos tentar conter esse vírus, vamos tentar que ele seja um problema do resto do mundo. Vamos ser uma jabuticaba, vamos ser o país de mais de 200 milhões de pessoas que conseguimos conter a doença. Isso que você falou é interessante, porque a gente vê no noticiário as medidas que estão sendo tomadas, principalmente nos países da Europa, Estados Unidos, na China, que no hemisfério norte é inverno, está frio. Nós estamos aqui num período mais quente, no verão. Então existe também uma diferença na abordagem, porque no inverno você procura locais quentes, você tem uma aglomeração maior de pessoas, né? No verão é diferente, você tem uma dispersão das pessoas, principalmente num país tropical como o Brasil. Então, até as medidas que a gente vê sendo tomadas em outros países não necessariamente são adequadas para a nossa situação de calor de país tropical. Sim, eu acho que nesse momento essa característica climática aparentemente vai nos favorecer. Tudo nessa doença, tudo é muito novo, né? A gente não tem um histórico, porque quando a gente fala de uma determinada doença, a gente tem que ter algum estudo, alguma coisa que te dê segurança para falar. O coronavírus está tudo em tempo real, né? Está acontecendo agora. Se a gente parar para pensar que no dia 1º de dezembro de 2019, dezembro, janeiro, foi 3 meses atrás, nós nem sabíamos que existia esse problema, né? E agora a gente sabe que existe. Então, tudo é muito novo. Recentemente, eu dei uma aula para um grupo de pessoas, que eu falei, gente, se a gente for levar em conta o tempo entre a doença surgir e a gente ter um exame para provar que aquela doença existe, não foram 2 meses. Foi muito rápido. Isso do ponto de vista de pesquisa evolução científica é impressionante, né? Então a gente já está na fase de entender a doença, saber como ela é transmitida, como é que a gente pode proteger as pessoas em 4 meses. Isso é impressionante, né? Então, o verão, para nós, vai nos ajudar no quê? Isso que você falou. Em teoria, a nossa população vai ficar mais em espaços abertos. O único senão é a chuva, né? A chuva podia ajudar um pouquinho, né? Se chover um pouco menos, a gente vai ter uma situação muito mais confortável. Porque, inclusive isso do ponto de vista de impacto para a saúde, se for inevitável que o vírus circule entre nossa população, se ele circular de forma lenta, se ele não se comportar como uma epidemia explosiva, o nosso sistema de saúde vai ter condições de suportar essa demanda. Se acontecer o que está acontecendo em alguns países, aí a demanda de saúde fica um pouco mais complexa. Mas eu sempre digo que é o meu dia a dia lidar com doença infecciosa, faz 20 anos que eu faço isso. E eu estou impressionado positivamente com a forma que o país está lidando com o problema. Antes mesmo de existirem casos fora da China, o Ministério da Saúde já tinha alertado a presença do vírus. A OMS
quando ela decretou a emergência mundial, o Ministério da Saúde já tinha alertado as secretarias estaduais de saúde, os municípios já começaram a se preparar, reuniões foram feitas, os técnicos foram alertados, manuais foram feitos, como se comportar frente a um paciente com a doença. Isso, do ponto de vista de sociedade, mostra um amadurecimento, sabe? Se a doença vai causar impacto ou não, o tempo é que vai dizer se tudo que a gente está fazendo está funcionando. Mas eu, acompanhando literatura diariamente, lendo os principais fontes de pesquisa confiável, que é a Organização Mundial de Saúde, o CDC, nós não temos o que fazer mais do que está sendo feito. Se alguém propor alguma coisa diferente do que o Ministério está propondo nesse momento, está inventando. Então, isso é um motivo de orgulho, inclusive, na minha opinião. Se vai fugir do controle ou não, vamos dar tempo. Vamos trabalhar para que não fuja. O importante foi também o trabalho da vigilância em saúde do Brasil. Nós temos essa vigilância efetiva e forte, que soube trabalhar e já comunicar ao Ministério para se começar a fazer todo o trabalho de acompanhamento dessas vítimas e de tratamento, eventualmente, se eles estivessem apresentando um quadro mais agressivo da doença. Sim, e mantendo atualizado o corpo técnico. Sabe? Então, hoje, se você, aqui em Santos, ou numa cidade, num rincão do Brasil, que tem acesso à internet, você tem possibilidade de ter uma fonte confiável de informação. Sabe, você não precisa, felizmente, em língua portuguesa, se basear em locais não confiáveis. Hoje, se você entrar no site do Ministério da Saúde, até uma pessoa leiga, não necessariamente da área da saúde, ela consegue informações muito cristalinas, de uma forma clara, sem pânico, de forma objetiva. Isso é uma virtude, sabe? Porque hoje, a pessoa que tentar disseminar o pânico, ela vai ter muita dificuldade, porque se você, como repórter, escutar uma notícia que você pensa, nossa, isso não... Será que é isso mesmo, né? E você entra, onde é que você vai buscar a fonte? Você vai... Fonte oficial. Vai numa fonte oficial. Está lá claro, de forma cristalina. Então, isso é uma coisa boa, né? A gente não precisa ficar apegado ao pânico. Porque a falta de informação traz a especulação. Exatamente. E aí vem o pânico. Exatamente. Né? Você não sabe de onde está vindo essa informação. Exatamente. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival, periodontite, podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar.
Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21.000 cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós discutimos o coronavírus, como se prevenir, o que é efetivamente bom para ser feito para a gente não disseminar a doença e não disseminarmos principalmente o pânico. O objetivo é falar de prevenção. Para isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o médico infectologista da Santa Casa, Dr. Sérgio Feijó. Doutor, nesse segundo bloco, eu queria abordar com você como que a gente deve passar para as pessoas o procedimento de procura de um atendimento. As pessoas devem procurar um médico, devem procurar uma unidade de saúde, devem ir a um pronto-socorro. Qual é a melhor orientação no caso do coronavírus? Se a pessoa estiver com sintomas leves, o ideal é que ela procure o seu médico que a conheça. Eventualmente, algumas pessoas não vão precisar nem de assistência médica. É um resfriado comum. Se os sintomas ficarem mais exacerbados, aí nós temos 2 grandes grupos. Aqueles que os sintomas envolverem falta de ar, dores no corpo muito elevado, alguma coisa que interfira na rotina daquela pessoa, ela deve procurar um pronto-socorro. E como ela deve se comportar no pronto-socorro? Todo mundo entra no pronto-socorro, tirando a situação de politraumatismo, entra por uma recepção. Todos os pronto-socorros da cidade já montaram planos estratégicos de atendimento. Você se identifica que está com sintoma respiratório. Esses pronto-socorros vão ofertar uma máscara para você, porque você está sintomático, você tem sintomas. A partir desse momento, você vai colocar uma máscara e o sistema vai lhe acolher.
O médico vai avaliar, vai julgar se você precisa ficar internado ou não. A imensa maioria das pessoas não vai precisar ficar em ambiente hospitalar. Quando a gente fala da rede pública, nós temos na região o médico de família, que está praticamente universalizado na nossa região. Então, na minha opinião, a pessoa que tem que ser primeiramente procurada é a unidade de saúde da família, que é aquele médico que... E o mesmo mecanismo. Se você está sintomático, a recepção vai lhe ofertar uma máscara. Por que da máscara? A máscara é para evitar que você consiga disseminar o vírus para outras pessoas. A máscara não exclui a necessidade da higienização permanente das mãos. As nossas mãos são os carreadores do vírus. Porque no nosso dia a dia nós nos cumprimentamos, nos cumprimentamos no rosto, nós tocamos superfícies. Então, a máscara vai diminuir a disseminação. Mas a mão também tem o vírus se você não tiver cuidado. Então, quando você for espirrar, não use a mão, use o cotovelo. Se eventualmente você não tiver o cotovelo, excepcionalmente uma camisa de manga longa, você tussa, espirra na camisa. Para quê? Para que as suas mãos fiquem isentas do vírus. Mesmo fazendo a higienização adequada, a etiqueta respiratória adequada, a higienização das mãos é fundamental. Se você tiver álcool gel e suas mãos estiverem limpas, o álcool gel é suficiente. 20 a 30 segundos. Higienizando bem as palmas, o dorso, o polegar, a ponta dos dedos e as unhas. Entre os dedos também é importante. E entre os dedos, né? Então, a gente tem várias formas de fazer isso. Cantar parabéns 2 vezes de forma rápida vai ser um tempo adequado. Se você tiver sintomático, eventualmente a higienização dos punhos, tá? Se for água e sabão, lembrar que primeiro se molha a mão, depois se põe o sabão. Parece uma coisa boba, mas muita gente põe o sabão, depois põe a água. Então a água leva o sabão embora. Mas o importante que é manter as mãos limpas. As superfícies aonde você está devem ser higienizadas. Com qualquer produto, o próprio álcool 70 é suficiente para higienizar uma superfície. No dia a dia da pessoa, se ela está sintomática, de novo, é um resfriado, fique em casa. Procure assistência à saúde se os sintomas se estenderem mais do que 72 horas, se você começar a ter uma dor de cabeça diferente, ter dificuldade para deglutir, dificuldade para respirar, se não, fique em casa. Muito importante em casa, preservar os seus familiares. Então, é o que a gente chama de isolamento domiciliar. Então, assim, nessa situação, não compartilhar talheres, não compartilhar copos. Ah, mas então eu tenho que ter tudo sempre. Não, desde que você higienize de forma adequada, aquele copo vai poder ser usado por outra pessoa. O que não dá é para aquela máquina que a gente pega o copo na prateleira, toma água e misteriosamente aquele copo fica na pia, ele não some da pia. Então, aquele copo vai ter que ser lavado. A partir do momento que ele foi adequadamente lavado, outra pessoa vai poder usar, mas ele tem que ser adequadamente lavado com água e sabão. Tá? Ar-condicionado. O ar-condicionado, ele não tem muita influência na doença. O que acontece com o ar-condicionado é que a maioria do ar-condicionado que a gente usa nos domicílios, ele resseca muito o ar. Então, quem tem rinite entende o que eu vou dizer. É quase como se você entrasse no ar-condicionado e começasse a espirrar. Então, tem esse problema, mas do ponto de vista de evolução da doença, não faz diferença. O que acontece é que quando a gente está num ambiente com ar-condicionado, a gente fica mais próximo, né? Uhum. Então, assim, todo mundo gosta de um dia de calor, está todo mundo no ar. Então, entra todo mundo lá. O ideal é que a gente mantenha uma distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. E veja, eu estou falando do sintomático, tá? Porque a pessoa que não tem sintomas, higienização das mãos, não precisa mais do que isso. Entendeu? E lembrando também, doutor, que a máscara tem uma vida útil, né? Sim, a partir do momento que você põe a máscara, essa máscara cirúrgica que todo mundo conhece, ela molhou, ficou úmida, ela deixou de ter a ação dela. E outra coisa, a máscara tem que cobrir o nariz,
e a boca. Porque também as pessoas, quem não está habituado a usar máscara, no primeiro momento coloca a máscara e entende. Só que ela incomoda. Quem já usou máscara... Dá uma sufocadinha, não, né? Exatamente. Aí o que a pessoa faz? Ela tira e deixa o nariz para fora. A função da máscara se perdeu. Então, se é para usar esse equipamento, para usar direito, né? E sempre lembrando que pôs a máscara, higieniza a mão. Tirou a máscara, higieniza a mão. Evite tocar na máscara. Toda máscara tem um elástico, então você põe e tira pelo elástico. E muito importante, aquela máscara, se você tivesse como qualquer vírus respiratório, ela vai estar saturada de vírus. Então não é para ficar mexendo na máscara. Então você tocou na máscara, higienizar as mãos. E esse descarte da máscara depois que ela está umedecida? Pelo elástico, lixo comum, não há grande dificuldade. Em ambiente hospitalar nós temos o local adequado, mas na comunidade o lixo comum. Lenço de pano versus lenço de papel. Lenço de pano ficou para a história, ficou para eventualmente enxugar o suor, fazer um detalhezinho na roupa, mas como medida de proteção não é recomendado. Então, comprar uma caixa de lenço de papel, usou ali, descarta. Se a pessoa não tiver condições de comprar um lenço de papel, que não é a realidade de algumas pessoas, papel higiênico, desde que a pessoa descarte adequadamente. E também, após esse procedimento, álcool gel. Higienizar a mão. O segredo é esse. Manipulou o rosto, higienize a mão. Doutor, infelizmente a gente está no finalzinho do programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente nessa questão da prevenção, até porque é uma questão de educação, né? Sim. Lembrar, ficou sintomático, está tossindo, está espirrando, higiene, etiqueta respiratória. Não usar a mão para cobrir a boca. Exaustivamente higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Você está sintomático? Fique em casa, procurou o serviço de saúde, identifique-se que você está com resfriado. Os serviços de saúde estão preparados, orientados para receber esse usuário, essa pessoa que está sintomática. E acho que o importante também, evitar a automedicação, né? Não usar a automedicação. Assim, a pessoa, obviamente, um resfriado, tomar um antigripal, isso não tem mais nada de tomar antibiótico por conta própria, tomar injeção por conta própria. O sistema de saúde está preparado para dar conta desse tipo de atendimento. Dr. Sérgio Feijó, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Acho que o importante é isso, a gente priorizar a prevenção. Muito obrigado e agradeço a oportunidade de falar para a população. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.